Você saberia dizer, de olhos fechados, apenas pela descrição, se está ouvindo falar de um urso pardo ou de um urso polar? Parece fácil, né? Um é marrom, o outro é branco. Mas e se eu te disser que essa é, talvez, a diferença menos interessante entre eles? Existe um urso que pode correr mais rápido que um cavalo por curtas distâncias. Outro que nada por mais de 100 quilômetros em mar aberto, sem encostar em um único pedaço de gelo. Um deles pode viver em florestas cheias de árvores e frutos. O outro, em um deserto de gelo onde praticamente não existe planta alguma. E o mais impressionante, esses dois ursos tão diferentes ainda são geneticamente próximos o suficiente para gerar filhotes híbridos. Se você ficar comigo até o fim, vai descobrir qual dos dois é, de fato, o mais perigoso, qual é o mais inteligente na hora de caçar, e como mudanças climáticas estão aproximando esses gigantes de um jeito que pode mudar completamente o futuro das duas espécies. Vamos começar comparando o básico, porque logo de cara já tem uma surpresa que muita gente não imagina. Capítulo 1. Tamanho, força e aparência. Quem realmente assusta mais? Se alguém te perguntar qual é maior, urso pardo ou urso polar, você provavelmente vai responder, urso polar. E em geral, você estaria certo. Mas aqui vem o detalhe que quase ninguém comenta. Alguns ursos pardos, especialmente os ursos Kodiak, podem rivalizar em tamanho com o urso polar grande. O urso polar macho adulto costuma medir de 2,4 a quase 3 metros de comprimento quando esticado e pode pesar entre 400 e 700 quilos, com alguns indivíduos extremos chegando perto de 1 tonelada. Já o urso pardo varia bastante de acordo com a região. Um urso pardo europeu pode ter entre 100 e 300 quilos, enquanto um urso grizzly da América do Norte pode chegar a 360 quilos. E o famoso urso Kodiak, que vive em ilhas do Alasca, já passou dos 700 quilos em alguns registros. Visualmente, o urso polar parece mais alongado, com pescoço comprido, focinho mais fino e uma cabeça que lembra a forma de um cão grande. O urso pardo tem a cara mais arredondada, focinho mais curto e um corpo robusto. Um enorme ombro musculoso visível nas costas, aquela corcova característica que lhe dá força bruta para cavar e lutar. Outra diferença marcante é na pelagem. O urso polar é branco, certo? Não exatamente. Os pelos deles são, na verdade, transparentes, ocos, como pequenos tubos que deixam a luz passar e refletem o branco. E a pele embaixo é completamente preta, para absorver o máximo de calor do sol. Já o urso pardo varia do loiro quase dourado ao marrom escuro, chegando até o quase preto, dependendo da população. E se você ainda está comigo, aqui vai um detalhe que poucos sabem e que puxa o próximo capítulo. Os dentes e as garras deles revelam que, apesar de ambos serem classificados como onívoros, um deles está muito mais perto de ser um verdadeiro predador especializado. Quer descobrir qual? Capítulo 2. Dieta. O que eles comem muda tudo na vida deles. Vamos direto ao ponto. O urso pardo é um oportunista generalista. O urso polar é um especialista extremo. O urso pardo vive em florestas, montanhas, tundras e até áreas próximas a rios cheios de salmão. Isso faz com que a dieta dele seja incrivelmente variada. Ele come frutas, raízes, folhas, insetos, mel, pequenos mamíferos, peixes, carniça e, em algumas regiões, até grandes presas como cervos e alces, principalmente filhotes ou animais fracos. Em algumas épocas, mais de 70% da dieta dele pode ser composta por matéria vegetal. Ou seja, você poderia até dizer que o urso pardo, em muitos lugares, é quase meio vegetariano por opção estratégica. Agora, pensa no urso polar. Ele vive em um ambiente onde praticamente não existem plantas comestíveis por boa parte do ano. O Ártico é um deserto gelado. Não tem frutas, não tem salmão subindo rio acima em grandes quantidades, não tem floresta cheia de raízes. O que tem? Gelo, mar e mamíferos marinhos gordos, focas, principalmente. Por isso, o urso polar é considerado o único urso verdadeiramente carnívoro e hipercarnívoro. Mais de 90% da dieta dele é carne e gordura. A estratégia dos dois é completamente diferente. O urso pardo muitas vezes usa a força e a oportunidade. Ele pode ficar parado em um rio esperando o salmão saltar na época da desova. Pode revirar troncos, cavar o solo e invadir ninhos de formigas. Ele adapta o que come conforme a estação. No verão, se entope de frutas para ganhar gordura. Na primavera,
procura carniça de animais que morreram no inverno. O urso polar, por outro lado, foca em empresas de alto valor energético. Ele não tem energia para errar muitas vezes. Uma única foca rica em gordura pode fornecer calorias para vários dias. Por isso, ele aprendeu a ser paciente, silencioso e extremamente eficiente. Muitas vezes, ele fica imóvel por horas ao lado de um buraco de respiração no gelo, esperando uma foca aparecer. Quando ela surge, é uma explosão de velocidade. Você ainda está aqui, repare no contraste. Um urso que come de tudo e outro que depende quase exclusivamente de um tipo de presa. E é justamente essa diferença na alimentação que moldou não só o comportamento, mas até o formato do corpo e o tipo de vida social de cada um deles. No próximo capítulo, você vai ver como o lugar onde eles vivem explica praticamente todos esses detalhes. Capítulo 3. Habitat, Puto. Floresta contra gelo. Duas realidades opostas. Imagina dois mundos completamente diferentes. Em um, árvores, rios, montanhas, estações bem definidas, cheiros e sons por todos os lados. No outro, um horizonte quase vazio, branco, silencioso, com água congelada por quilômetros e quilômetros. Urso pardo e urso polar são literalmente filhos desses dois mundos. O urso pardo é encontrado na América do Norte, Europa e Ásia. Ele pode viver em florestas temperadas, taigas, montanhas rochosas, tundras e até áreas abertas. Em regiões como o Alasca e a Sibéria, ele domina grandes extensões de terra, percorrendo vales, rios e encostas em busca de comida. Esse ambiente variado faz com que ele precise ser flexível, saber escalar encostas, nadar, correr em terreno irregular, cavar tocas, enfrentar mudanças climáticas sazonais intensas. Já o urso polar é um especialista do gelo marinho do Ártico. Ele vive na região do Círculo Polar Ártico, em países como Canadá, Groenlândia, Rússia, Noruega e em torno do Polo Norte. O que ele chama de casa não é exatamente terra firme, mas blocos flutuantes de gelo sobre o oceano. É ali que ele caça focas, descansa, se desloca e muitas vezes até pare seus filhotes em tocas de neve próximas a áreas de gelo. Essa diferença de habitat muda tudo. O urso pardo costuma ter territórios que incluem rios de salmão, áreas de floresta com muitas frutas e até regiões montanhosas onde ele procura carcaças de animais mortos. Ele precisa saber usar o relevo ao seu favor, encontrar abrigo contra tempestuosas nevascas, lidar com verões quentes e invernos rigorosos. O urso polar, por outro lado, é praticamente um nômade do gelo. Ele segue o avanço e o recuo do gelo marinho ao longo do ano. No verão, quando o gelo derrete e se retrai, muitos ursos polares acabam presos em terra firme, onde a comida é bem mais escassa. Alguns tentam sobreviver comendo o que encontram: ovos de aves, algas, carcaças deixadas por outros animais. Mas essa não é a vida ideal para eles. Se você ainda está comigo, aqui vai um ponto-chave que conecta tudo isso. O corpo deles é literalmente moldado por esses ambientes. Inclusive até o jeito de nadar, correr e até de sentir cheiro é resultado direto do lugar onde cresceram como espécie. E é isso que a gente vai desvendar no próximo capítulo. Capítulo 4. Corpo, resistência e habilidades físicas. Quem ganharia em triatlon? Vamos imaginar uma prova maluca. Nadar longas distâncias, correr em terra firme e resistir ao frio extremo. Quem você acha que se sairia melhor? Urso pardo ou urso polar? Começando pela natação. O urso polar é, de longe, o melhor nadador. Ele tem um corpo mais alongado, patas grandes que funcionam quase como remos, e uma camada espessa de gordura subcutânea que o mantém flutuando e aquecido. Existem registros de ursos polares nadando por mais de 100 quilômetros em mar aberto, atravessando grandes trechos entre blocos de gelo. Eles podem nadar por horas em águas congelantes sem sofrer hipotermia, algo que mataria a maioria dos outros mamíferos terrestres rapidamente. O urso pardo também sabe nadar, e em rios e lagos, ele se vira muito bem, mas ele não é um especialista em longas travessias no mar aberto gelado. Ele é mais adaptado a atravessar rios fortes durante a estação do salmão ou lagos em busca de comida. Se fosse uma prova de maratona aquática no Ártico, o urso polar ganharia com folga. Agora, na corrida em terra firme, o jogo muda. Um urso pardo pode atingir velocidades de até 50, às vezes 60 km por hora em curtas distâncias. Isso é mais rápido do que um cavalo de corrida em aceleração inicial. E, ao contrário do que muita gente pensa, um urso pardo, apesar do tamanho, é incrivelmente ágil,
capaz de subir em costas íngremes, desviar de obstáculos e até subir em árvores quando jovem. O urso polar também é rápido em rajadas curtas, mas o terreno escorregadio, o gelo e a neve profunda tornam essa corrida bem diferente. Em resistência ao frio, o urso polar é imbatível. A pele preta, a pelagem dupla e a grossa camada de gordura fazem dele um tanque térmico ambulante. Ele pode deitar diretamente no gelo e dormir tranquilo. O urso pardo também aguenta frio, especialmente populações que vivem em regiões árticas ou subárticas, mas não no mesmo nível. Ele prefere hibernar durante o inverno mais rigoroso em muitas regiões, algo que o urso polar não faz da mesma forma. Se você ainda está aqui, anota essa diferença que vai ser importante já já. Enquanto o urso pardo se protege do inverno hibernando, o urso polar enfrenta o frio caçando ativamente. E essa distinção entre hibernar ou ir à luta é fundamental para entender o comportamento e o ciclo de vida dos dois. Capítulo 5. Hibernação e reprodução. 2 estratégias para sobreviver e criar filhotes. Você provavelmente já ouviu dizer que ursos hibernam. Mas será que todos hibernam do mesmo jeito? Aqui entra uma diferença crucial entre o urso pardo e o urso polar, especialmente quando falamos de fêmeas e filhotes. O urso pardo, em muitas regiões, entra em um estado de torpor profundo no inverno, que é o que popularmente chamamos de hibernação. Ele passa meses sem comer, beber, urinar ou defecar. Durante esse período, o metabolismo desce drasticamente, o coração bate mais devagar, a temperatura do corpo cai um pouco. Ele vive exclusivamente da gordura acumulada no outono. É nesse período que muitas fêmeas de urso pardo dão à luz dentro da toca, geralmente a 2 ou 3 filhotes minúsculos, cegos e totalmente dependentes. Eles mamam no leite supergorduroso da mãe enquanto ela ainda está em estado de torpor leve, e só saem da toca na primavera, quando estão maiores e o ambiente está menos hostil. E o urso polar? Ele não hiberna como o urso pardo. Machos de urso polar permanecem ativos praticamente o ano todo, caçando quando o gelo permite. Mas as fêmeas grávidas adotam uma estratégia bem parecida com a hibernação. Elas cavam tocas de neve em terra firme ou em bancos de gelo e entram em um estado de economia de energia, dando à luz ali. Também há filhotes minúsculos e frágeis. A diferença é que o urso polar depende diretamente do gelo marinho, depois que sai da toca, porque é lá que está a comida principal. As focas, na reprodução, existe outra diferença curiosa. O acasalamento em ambos acontece meses antes do nascimento, mas o óvulo fecundado só se implanta de fato no útero mais tarde, um mecanismo chamado implantação tardia. Isso permite que o corpo da fêmea decida se tem gordura suficiente para levar a gestação adiante. Se ela não acumulou reserva suficiente, o embrião nem chega a se desenvolver completamente. É uma espécie de filtro natural. Se você ainda está comigo, percebe como tudo gira em torno de energia e comida, o quanto de gordura conseguem acumular, quando conseguem caçar, quando precisam economizar. E é exatamente essa pressão pela sobrevivência que molda, inclusive, a forma como eles se comportam com outros ursos e com outros animais. E é isso que vamos abrir no próximo capítulo. Quem é mais agressivo, mais territorial e, principalmente, mais perigoso para nós? Capítulo 6. Comportamento, território e perigos. Quem é realmente o mais mortal? Se alguém te perguntasse qual dos dois é mais perigoso, urso pardo ou urso polar, qual seria sua resposta? Muita gente acha que o urso polar, por ser maior e mais selvagem aos olhos do público, é automaticamente mais perigoso. Mas, como sempre, a realidade é mais complexa. Vamos olhar para o comportamento típico. O urso pardo é, em geral, mais territorial e reativo. Se você invade o território de um urso pardo, especialmente de uma fêmea com filhotes, as chances de uma reação agressiva são altas. Muitos ataques registrados de urso pardo a humanos estão relacionados a surpresas no habitat. Pessoas que se aproximam demais, caçadores, ou situações em que o urso se sente ameaçado. Ele tem o famoso comportamento defensivo. Se sente encurralado, ele ataca com tudo. O urso polar, por outro lado, vive em um lugar onde praticamente não existem humanos na maior parte do tempo. Ele não está acostumado a enxergar pessoas como ameaça. Mas aqui está o detalhe assustador. Em alguns ataques de urso polar registrados, o comportamento não foi tanto defensivo, e sim predatório. Em outras palavras, o urso polar viu a pessoa como uma possível presa. Isso é raro,
mas acontece especialmente com ursos muito famintos em regiões onde o gelo derreteu mais do que o normal e a disponibilidade de focas caiu. Em termos de território, o urso pardo costuma ter áreas relativamente bem definidas, variando de acordo com a qualidade do habitat. Ele marca árvores, deixa arranhões, fezes, cheiros e pode defender alguns pontos-chave, como rios de salmão. Já o urso polar tem territórios muito mais amplos e dinâmicos, porque o gelo está sempre mudando. Em alguns casos, um único urso polar pode percorrer centenas de quilômetros em poucos meses, seguindo blocos de gelo e áreas de caça. Se você ainda está aqui, pensa nessa comparação direta. O urso pardo é mais perigoso quando você chega perto demais. O urso polar pode ser mais perigoso quando ele chega perto demais de você. Um é defensivo, o outro, em situações extremas, pode ser ofensivo. E essa diferença, somada às mudanças ambientais, está trazendo um fenômeno inesperado, que parece coisa de ficção científica, mas já está acontecendo na vida real. É isso que vai conectar o próximo capítulo. Capítulo 7. Inteligência, estratégias de caça e cultura dos ursos. Antes de chegar na parte mais surpreendente, que é o contato entre as duas espécies, vale entender outra diferença fundamental. O jeito como eles pensam, aprendem e ensinam, principalmente na hora de conseguir comida. Os ursos, em geral, são animais muito inteligentes. Eles aprendem observando, lembram de locais, rotas e fontes de alimento ao longo dos anos, mas a forma como o urso pardo e o urso polar utilizam essa inteligência reflete o ambiente em que vivem. O urso pardo, muitas vezes, aproveita recursos previsíveis. Ele aprende, por exemplo, que em determinada época do ano, um rio fica lotado de salmões. Ele volta para o mesmo ponto, ano após ano. Ele observa outros ursos e rouba técnicas. Alguns aprenderam a ficar na posição exata onde os salmões pulam. Outros usam pedras como apoio. Alguns até parecem selecionar horários mais produtivos. Além dos peixes, eles aprendem onde encontrar frutos, onde animais costumam passar, como cavar tocas de roedores, e podem memorizar trilhas complexas numa floresta. O urso polar, em um ambiente muito mais pobre em sinais visuais e com menos pontos fixos, desenvolveu uma inteligência voltada para a paciência extrema e leitura de sutilezas. Ele identifica rachaduras no gelo, buracos de respiração de focas, mínimas diferenças na textura da neve. Em muitos casos, ele se aproxima da presa contra o vento para que o cheiro não o denuncie, usando blocos de gelo como cobertura, quase como um soldado se escondendo atrás de obstáculos. Alguns se deitam e avançam lentamente, parando por longos segundos, até chegarem à distância certa para um ataque explosivo. Filhotes de ambas as espécies aprendem com as mães. No caso do urso pardo, isso significa aprender uma dieta variada, técnicas diferentes de alimentação, como lidar com outros ursos e como reconhecer perigos na floresta. Já os filhotes de urso polar precisam aprender a ler o gelo, a identificar focas escondidas e a economizar energia em um terreno mortal para quem comete muitos erros. Se você ainda está comigo, segura essa ideia. Essa capacidade de aprender e se adaptar é justamente o que está permitindo algo que parecia improvável até pouco tempo atrás. Com o aquecimento global e a mudança de habitat, urso pardo e urso polar estão começando a ter mais contato. E esse contato está gerando algo que pode mudar para sempre a história dos dois. Capítulo 8. Quando o gelo derrete. Encontros, híbridos e conflitos. À medida que o gelo do Ártico vai diminuindo por causa do aquecimento global, o urso polar está sendo empurrado cada vez mais para o sul, em direção a áreas onde o urso pardo já vive. Ao mesmo tempo, alguns ursos pardos estão expandindo sua distribuição para o norte, aproveitando temperaturas um pouco menos rigorosas do que no passado. Resultado: zonas de sobreposição entre urso pardo e urso polar estão aparecendo. E aqui começa um dos fenômenos mais intrigantes da biologia moderna. Os híbridos, em alguns locais, principalmente no Canadá, caçadores e pesquisadores registraram animais que aparentavam ser meio termo entre urso pardo e urso polar. Pelagem clara, mas com manchas mais escuras, cabeça com formato intermediário, garras e corpo que lembram um pouco de cada espécie. Exames genéticos confirmaram. Eram híbridos, frutos do cruzamento entre urso pardo e urso polar. Esses animais ficaram conhecidos popularmente como Paisley ou Grower Bears, dependendo de quem foi a mãe e quem foi o pai. Esses híbridos podem ter um comportamento e uma dieta intermediários.
um pouco da capacidade de caçar no gelo, um pouco da flexibilidade de comer outros recursos em terra. Em um mundo em aquecimento, alguns cientistas se perguntam se esses híbridos não teriam uma vantagem em relação ao urso polar puro, que é mais dependente do gelo, e talvez até em relação a certos grupos de urso pardo, que não são tão adaptados a ambientes abertos e frios. Mas a história não é simples nem romântica. O contato entre as duas espécies também gera conflito. Urso pardos podem competir com ursos polares por carcaças de baleias ou outros animais em regiões costeiras. Em muitos casos, o urso pardo é mais agressivo em disputas diretas. Além disso, se híbridos se tornarem comuns demais, existe o risco de diluição genética do urso polar. Já está ameaçado pelas mudanças climáticas. Se você ainda está aqui, percebe como tudo se conecta. Tamanho, dieta, habitat, comportamento, inteligência e agora até hibridização. Mas ainda falta responder de forma direta à pergunta que ficou lá no começo. Afinal, qual dos dois é mais impressionante e o que isso significa para o futuro dos dois? Capítulo 9. Quem é melhor? A comparação final que quase ninguém faz direito. Sempre que se fala em diferença entre urso pardo e urso polar, muita gente transforma a conversa em uma espécie de campeonato. Quem é mais forte? Quem ganharia em uma briga? Quem é mais perigoso? Quem é mais assustador? Mas isso é olhar a questão pela lente errada. O urso polar é, talvez, o maior predador terrestre atualmente, se considerarmos massa corporal e posição no topo da cadeia alimentar em seu habitat. Ele é um especialista extremo, moldado para um ambiente brutal, gelo, frio, escuridão do inverno polar, escassez de presas, longas distâncias a nado. Ele é uma obra-prima da evolução para um nicho muito específico, caçar mamíferos marinhos em um mar congelado. O urso pardo, por sua vez, é o mestre da flexibilidade. Ele prova que, em um mundo que muda constantemente, vencer não é só questão de ser o maior ou o mais forte, mas o mais adaptável. Ele vive em florestas, montanhas, planícies, áreas costeiras, come plantas, insetos, carne, mel, carniça, peixes. Ele pode hibernar para atravessar o inverno, pode migrar, pode alterar sua dieta ao longo do ano. Essa capacidade de ajustar o estilo de vida às condições locais faz do urso pardo um sobrevivente formidável. Você ainda está comigo? Aqui vai o ponto central. Em um mundo estável, o urso polar reina absoluto no gelo. Em um mundo em transformação, com o gelo derretendo e os ecossistemas mudando rapidamente, o urso pardo leva vantagem por ser menos dependente de um único tipo de ambiente e recurso. Isso não significa que um é melhor que o outro. Significa que cada um é perfeito para o contexto em que evoluiu. O urso polar é como um cirurgião ultra especializado em um tipo raro de operação. O urso pardo é como um clínico geral, extremamente versátil, capaz de lidar com muitos cenários diferentes. Quando tudo está normal, o especialista brilha. Quando tudo muda, o generalista tende a sobreviver com mais facilidade. Capítulo 10. O que essas diferenças dizem sobre nós? E o que vem pela frente? Agora que você conhece as principais diferenças entre urso pardo e urso polar em tamanho, alimentação, habitat, comportamento, habilidades e até genética, vale a pena dar um passo atrás e olhar o quadro geral. De um lado, temos um animal que simboliza o Ártico, dependente do gelo marinho, caçador de focas, com corpo branco por fora e preto por dentro, um nadador impressionante que não hiberna como os outros, e que, em situações extremas, pode ver humanos como presas. De outro, um gigante das florestas, montanhas e rios, dono de uma corcova muscular poderosa, que alterna entre comer plantas e carne, que hiberna para atravessar o inverno e que muitas vezes reage com agressividade quando se sente ameaçado. As diferenças entre o urso pardo e o urso polar não são só detalhes curiosos de biologia. Elas são um lembrete de como a vida se adapta de formas incrivelmente específicas a cada ambiente. E, ao mesmo tempo, mostram o que acontece quando esse ambiente muda rápido demais. O derretimento do gelo do Ártico não é um problema abstrato. Para o urso polar, significa menos área de caça, mais tempo em terra firme sem comida adequada, mais encontros com humanos, mais competição com o urso pardo e até o risco de se dissolver geneticamente em híbridos. Para o urso pardo, significa expansão de território, novos recursos, mas também mais conflitos, não só com outros ursos como com pessoas. Se você chegou até aqui, você já entende que dizer um é branco e o outro é marrom
É quase uma injustiça com a complexidade desses animais. Por trás da cor da pelagem, existe toda uma história de milhões de anos de evolução, estratégias de sobrevivência e agora um choque direto com as mudanças que nós, humanos, estamos causando no planeta. Então, se esse mergulho no mundo dos ursos te fez enxergar esses animais de outra forma, faz uma coisa. Deixe um comentário dizendo qual dos dois você achou mais impressionante, o urso pardo ou o urso polar, e por quê. Se quiser ver um vídeo só sobre os híbridos entre eles, ou sobre como é a vida de um urso polar em um único ano, também comenta aí embaixo. E, claro, se esse conteúdo te ajudou a entender melhor as diferenças entre o urso pardo e o urso polar, curte o vídeo e se inscreve, porque ainda tem muita história incrível da natureza para a gente explorar juntos.